Oi, gente bonita! Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual é o horário que você vai ver esse Profissão Cultura. Eu sou Manu Jesus, esse aqui é o Profissão Cultura, nossa segunda temporada só de mulheres. A gente vai receber aqui 10 mulheres que, de alguma maneira, dedicaram a parte da vida ou dedicam ainda a sua vida a este universo maravilhoso, que é o universo da cultura. E neste programa a gente está aqui com a Luciana Azevedo. Oi. Olha, a história de hoje é boa, viu, minha gente? Se eu fosse você, já compartilhava esse vídeo com a pessoa aí que você mais gosta, já seguia a gente nesse canal, já ativava a sineta para você não perder nada do que a gente faz por aqui, tá bom? E Luciana, seja muito bem-vinda. Eu que estou vibrando de estar aqui com as guerreiras da cultura, né? Sim. Conta pra gente, Lu, quem é Luciana Azevedo? Eita, Luciana Azevedo. Luciana Azevedo, ela é uma militante de políticas públicas. A gente não escolhe. Eu quero mudar o mundo através das políticas públicas. Na realidade, as políticas públicas são as ações dos governos, tanto federal, estadual e municipal, em todas as áreas que garantem o acesso a direito a toda a população. Sim. E a cultura é um direito constitucional. Então, você tem política pública de saúde, política pública de educação, e quando assumimos a gestão do eterno governador Eduardo Campos, né, ele disse: vamos elevar a cultura à dimensão estratégica do governo. Sim. Lembrando que Eduardo Campos vem da história de Miguel Arraes, que criou o movimento de cultura popular do Recife. Então, foi assim que eu embarquei na questão da construção da política pública de cultura. Mas eu sou arquiteta, tá? Sou mãe de 3 filhos e avó de 5 netos, né? E amo, sou louca pelos netos. E além da política pública no executivo, né? O executivo são as prefeituras, né? Que botam ação na rua. Eu também tive a honra do reconhecimento da população de ter tido 3 mandatos de vereadora na cidade do Recife. Já que você está falando de vereadora, teve uma das gestões, lá tem 41 cadeiras. Eram 40 vereadores e eu, à época. Né? Fico muito orgulhosa de você ter recebido Cida Pedrosa. Sim. Porque depois que eu deixei de ser vereadora, eu só fiz campanha para Cida Pedrosa, porque ela tem essa ideologia de garantir direitos, tanto na questão do meio ambiente, como na questão da cultura, dos portadores de deficiência, enfim. Cida está presente em todas as discussões da cidade, e não só discussões, em todas as proposições da cidade. Bom, eu já fui a presidente da Fundap, então, 2007 a 2010. Na época, nós tínhamos como secretário especial de cultura, não é o que gerencia, é o especial, simplesmente o nosso mestre Ariano Suassuna. Então, imagine que maravilha era conviver, né, com Ariano, que fazia as aulas, espetáculos,
em todas as regiões do Estado. E a diretriz da gestão de Eduardo Campos era do cais ao sertão, igual a Arraiz. Na campanha de Arraiz, do sertão ao cais, só dá Arraiz. E o nosso símbolo, né? E Sim. O programa era Pernambuco Nação Cultural. Quando eu fui apresentar a Gilberto Gil, né, o ministro de então da Cultura Nacional, governo Lula, uau! Que a gente botou na tela, Pernambuco Nação Cultural. Eu olhei assim para o nosso mestre, né, e disse: olha, ministro, não é arrogância, é autoestima bem elaborada, porque é uma identidade cultural nossa, né? Achar que somos os melhores que somos, né? Então, pela diversidade da cultura de Pernambuco, a gente chamou Pernambuco Nação Cultural. E aí, Lu, você fez uma gestão realmente do cais ao sertão, né? Totalmente. Como é que foi esse trabalho de pensar esse Pernambuco Nação Cultural, que não é só a capital, mas que também é o interior? Pois é, quebramos muitos paradigmas e contrariamos milhões de interesses, né? Porque eu lembro, né, quando Eduardo foi me chamar, eu vou contar aqui. Quando foi me chamar para ser a presidente da Fundap, eu era vereadora, a segunda vereadora mais votada do Recife, né? Olha! E aí estava Ariano, ele e Danilo Cabral, que foi o nosso candidato a governador na última campanha, Sim. De uma inteligência rara e um compromisso com políticas públicas. Mas aí, quando eu chego lá, e aí, governador, ele disse, se fosse coisa fácil, não precisava de 3 para lhe chamar. Eu disse, governador, que é? Aí ele disse, a Fundap. Governador, a minha cultura é superficial. Aí ele disse, embora seja arquiteto, tinha todas umas entranhas na cultura. Aí ele falou, eu estudei submarino nuclear para ser ministro de Ciência e Tecnologia. Você vai dar conta, porque a gente quebrou paradigmas. Sim. Tá? E aí eu vou dizer o que materializou a política pública de cultura. Sim. Né? Nós fizemos simplesmente 111 fóruns culturais nas 12 regiões do estado nos 4 anos. 111, minha gente. Isso, por isso que não era só uma política pública de cultura, era um movimento cultural, porque foi construído coletivamente. Isso é básico da democracia. Então, os fóruns, eles eram para pensar essa política? Totalmente. A gente fazia os fóruns por linguagem cultural. Então, o fórum de cinema, o fórum de música, o fórum de artes plásticas, artes cênicas, cultura popular, né? E por aí vai. Né? E aí a gente traçava um plano. Né? Sim. Quem faz democracia, e tem democracia na veia, não faz nada de forma individual. Sim. Claro, constrói com toda uma equipe maravilhosa. Carlos Carvalho, Sim. Né? A nossa Rosa Santana, Sim. Que era um trem-bala e botava tudo na rua por segundo. Nós tínhamos também era o diretor da área de música, meu amigo do coração, que agora está em São Paulo, né? Foi para lá para intermediar os artistas de Pernambuco com São Paulo, e a gente também tinha Carla Francini no audiovisual. Né? Então, veja, isso do ponto de vista da equipe. Então, qual foi o modelo? Um modelo básico
de construção democrática. Vamos escutar os diferentes segmentos culturais e também de cada região. Então, esses são os 111 fóruns de cultura que a gente fez. Então, imaginam, Sertão do Araripe, aí a gente vê aqui, Sertão do Mochotó, esse aqui é Zona da Mata. Então, a gente ia... Do Agreste. Do Agreste. Aí a gente ia para cada fórum. Região por região. Região por região, veja. Então, quando fizemos os 114 fóruns em todas as regiões do estado, além dos fóruns por linguagem, né? Eles hoje falam, não falam por linguagem cultural, mas eu falava por linguagem cultural, área cultural, eu falava linguagem. Aí a gente explicava o que era uma política pública. Que é um conceito difícil, às vezes, de entender, né? A gente fala de política pública, e quase ninguém entende. Então, aí eu vou explicar. O que Eduardo temia, né, que dizia cada artista é um ego, e tem que ser mesmo, é a produção cultural, né, a cultura é a alma de uma nação. Mas era o modelo de então, antes da gente praticado. Sim. Que eu dizia, né, vamos dizer, o mecenato, mecenas, da época de mecenas, que dava um fomento ao artista, para que ele pudesse produzir, né? Sim. Na sua área. Bom, eu logo quando cheguei, eu disse, a gente vai fazer uma gestão radicalmente democrática, tá? E aí, o que é que a gente fez? A gente quebrou essa sistemática, né? Eu dizia, eu quero ter o direito de não indicar nenhum projeto. Porque a gente não pode indicar projeto quando o dinheiro é dinheiro do povo, é dinheiro público. Sim. Esse recurso vem do povo para que a gente fomente de forma isonômica, né? Sim. Com todos tendo o direito de competir, e não só para fomentar a cultura. A gente tem de garantir à população o acesso à produção cultural nas 12 regiões do estado. Então, nem a gente só governa para os produtores, sim, tá? A gente tem de governar também para garantir à população o acesso a uma política pública de cultura, tá? Sim. Então, como fazer isso daí? Primeiro, escutar as prioridades, né, de cada região, de cada setor, né? Segundo, trabalhar com editais. Sim. Não se fazia, não, é porque pegou na onda, né? Pressão da bexiga. Sim. E o meu projeto, né? Sim. E com editais, você tinha as comissões, aí que tinha gente das universidades, gente de fora, não era uma panelinha que escolhia o projeto, sim, né? Quando ele dizia, Luciana, porque eu fui prejudicada, eu digo, denuncie quem lhe prejudicou, denuncie no jornal, nos meios de comunicação, porque isso é política pública, não é para acontecer com casuísmo. Sim. Então, a gente já fez a primeira quebra de paradigmas. Os festivais, a gente passou a fazer 12 festivais por ano, né? Então, tem o Festival da Pedra do Reino, onde a gente ressuscita a Pedra do Reino, né? Aí temos, enfim, o mais famoso, esse eu vou mostrar. O mais famoso era o de Garanhuns, mas tinha o de Pesqueira e foram criados outros festivais, de forma que nós tínhamos um calendário, o calendário do Pernambuco Nação Cultural, que inclusive garantia o destino em todos os meses do ano aos turistas, né, com a programação garantida.
Porque uma das dificuldades do turismo do Recife é a permanência dele. Sim. Né? Aí, se ele já tem a permanência aí, garantida por um conjunto de festivais. Então, era um calendário que funcionava o ano todo em diferentes regiões. Isso. E não é. O festival não era só palco e som. A gente levava todas as linguagens culturais. Aí a gente levava dança, aí a gente levava cultura popular, aí a gente levava o teatro, aí a gente levava patrimônio, né? Sim. Célia Campos, te amo, ainda está lá, né? Na Fundarp, e ela levava também, vamos dizer, como patrimônio, para fazer com o povo, como a gente diz, qual a riqueza do seu município. Sim. Porque isso representa um patrimônio municipal, quando ele é acessível e é representativo de todo o Estado, ele passa a ser um patrimônio estadual. Quando ele é específico e único no país, como o frevo, sim, ele passa a ser patrimônio municipal. Então, era importante que a gente ouvisse da população em Goiânia o que é patrimônio municipal para Goiânia. Aí a gente tinha a cartilha, feito essa é de Santa Amaro, sim, tá? Que conta as histórias dos grupos, que conta os monumentos edificados nessa região, né? A forma de organização social, com mapas, com tudo, e assim a gente fazia em cada município. Então ser goianense é ir para a feira. Então, uma feira é patrimônio imaterial, né, do goianense. Cida Pedrosa agora transformou em patrimônio municipal as nossas feiras de agroecologia e orgânico. Porque, para além da venda de alimentos, é um ponto de encontro. Então, a gente levava para todas as regiões, todas as linguagens, e fazia capacitação na área de produção. Sim. Porque, como a gente estourou com tanto festival, ciclo do carnaval, ciclo das paixões, ciclo junino, natalino, era uma pandemia, aí era uma pandemia cultural. E Rosa Santana levava, né, isso nas costas. Aí a gente levava educação patrimonial e outra coisa que você perguntava, como chegar nas 12 regiões. Sim. A gente capacitava os artistas para que eles aprendessem a entrar nos editais e no Fulcultura. Então, na sua gestão, o Fulcultura ele foi reformulado para o modelo que é hoje em dia. Exatamente, e não só reformulado. Então, você tirava daqui propostas, sim, tem fóruns, os nomes das pessoas que participaram dos fóruns, sim, tem a sistematização das propostas para cada área, e aí, além disso, você pegava tudo que eles fizeram de propostas e botava como linhas de ação do Fulcultura. Então, era um edital mais democrático, assim. Totalmente. Foi difícil quebrar Recife e Olinda como os únicos, né, prioritários, majoritariamente tinha um ou outro, né, quebrar isso e essa hegemonia, vamos dizer, dos dois municípios, levando tudo para as regiões, mas a gente, no paralelo, a gente ensinava as regiões a fazer projetos para participarem do Fulcultura. Né? Isso é uma lógica de planejamento de política pública. Sim. Né? Eu exercitei na urbanização dos morros, na urbanização das favelas, no combate à violência. Eu fui adjunta de Sileno Guedes, que Eduardo criou uma secretaria de
Desenvolvimento e Integração Social, e eu fui adjunta e fui o braço social do Pacto pela Vida. Sim. Porque não é só com polícia que você diminui a violência, pelo amor de Deus. Então, nos 40 bairros com maior índice de criminalidade, a gente levava políticas públicas, mapeava quem está fora da escola, e aí trazia a secretaria para saber por quê, para tentar incluir ele. Quem tem briga ou conflito na comunidade, a gente levava mediação de conflito. Então, a gente fazia o diagnóstico e ia para o Funcultura. Mas o Funcultura era 5 milhões quando a gente chegou. A gente deixou 33 milhões. Olha, que avanço, minha gente. Não é? E aí, a gente inflacionou tudo. A gente tinha de buscar, porque o próprio Estado não estava preparado para uma escala dessa. Sim. Né? Mensalmente, em vez de 25 milhões no orçamento, era 135 milhões no orçamento, porque cultura tem de estar no orçamento. Né? Política pública de cultura. Então, a política pública de cultura são as ações que o poder público constrói, tem de ser democraticamente com a população, tendo os artistas como foco para dinamizar suas produções, e as regiões, a população das regiões, tendo o direito a participar, assistir, interagir com o que era produzido pelos artistas. Isto é política pública. E tem outra questão. Se a gente for imaginar, por exemplo, na política pública, você não faz uma ação pontual e vai-se embora. Né? São ações continuadas. São ações continuadas. E eu queria mostrar aqui o do audiovisual. Por exemplo, o audiovisual de Pernambuco, antes da gestão, ele produzia um longa a cada 10 anos. Nossa! A gente passou a incentivar, né? Porque aí eles vão buscar o restante dos recursos, 10 longas por ano. 10 longas? Foi uma nova fase, não sou eu que digo, não. Os cineastas dizem. Agora, porque, veja, não só a gente garantia o fomento, né, como a gente garantia a presença deles em outros festivais, como a gente abria os cinemas de rua. Então, compramos o Cinema São Luís. Sim, minha gente, essa história é muito engraçada, a gente vai ouvir ela agora. Antes da gente ver essa história, eu queria só lembrar para vocês que se você não assistiu o nosso episódio anterior com a Cida Pedrosa, eu vou deixar aqui o card para você assistir. Lembrar para você de divulgar este programa, compartilha com outras pessoas que gostam de cultura, que gostam de ouvir boas histórias. E se você ainda não está seguindo, segue a gente aqui, se inscreve aqui no nosso canal, tá? E Luciana, conta agora essa história de como foi a compra do Cinema São Luís. Presta atenção, a memória é tudo. Só não é mais importante que o ser humano. Segundo um amigo meu, Nestor, que está agora trabalhando o primeiro repositório da história urbanística do Recife. Sim, nossa! Né? Imagina você ter toda a produção das pontes das praças, isso é memória, isso é cultura. Um repositório disso. Meu Deus, a gente está escaneando umas 5 salas dessa e vai ter acesso livre à população. Poderia sugerir, né, a Cida Pedrosa, né, a cutucar a criação de um repositório da produção cultural do Recife. Nossa!
acesso livre, Olha né? aí, dona Cida Pedrosa, a Luciana lhe cutucando. Repositório da cultura da Recife. Exatamente. Então, veja, não era só o fomento ao audiovisual. Sim. A gente criou cineclubes nas 12 regiões para que os jovens, né, tivessem acesso às produções de audiovisual, porque isso é muito importante, abre a mente, forma criticidade, né? A gente tinha também, olha só que lindo, o Cine Cabeça. Sim. O que é que era isso? Nas escolas públicas se ensinava a produção de vídeos. E a partir daí, acho que era uma vez por mês, iam às escolas de ônibus com os seus pais, seus parentes, para o cinema São Luís. Aí eu vou voltar para o cinema. Para o cinema São Luís, para passar naquela tela maravilhosa, entre ladrilhos, as produções dos alunos. Nossa Senhora, que maravilha! Né? E aí, veja, o próprio edital de cinema previa festivais regionais. Então, veja que é uma rede. Sim. Né? É como um SUS cultural, eu estou dizendo. Você tem desde o Cinecultura, né, que é quem entra ali de casa em casa, né, a produção cultural nas escolas, a abertura de cinemas. Né? A gente abriu o Cine Teatro Triunfo, né, e ainda existe lá. Sim. O Cinema Sobe a Serra. Foi criado na gestão de Eduardo Campos e permanece até lá. E aí eu conto como foi o Cinema São Luís. Bom, na época que a gente foi inaugurar, abrir o Cine Teatro de Triunfo, meu amor. Aquele Guarani? Aquele Teatro Guarani, a coisa mais linda do mundo, estava fechado. Sim. Não sei como está hoje, mas enfim. E aí, estavam lá vários cineastas do Brasil inteiro. Aí jantaram com o governador lá no SESI, né, onde a gente se hospedava. E aí eu disse, governador, vamos comprar o Cinema São Luís e fazer com que dinheiro, Luciano? Eu digo, a gente arruma onde é isso. A grande identidade, característica de patrimônio imaterial de lá, de Triunfo, são os caretas. Sim. Os caretas, eles usam chicotes que eles abriam a multidão para a procissão passar. Sim. E aí eu botei eles no palco como uma atração de identidade local, tome chicotada e tome chicotada. Aí o nosso governador, ele disse, agora eu já sei, porque Luciana Azevedo botou aqui, né, os caretas para dar chicotada. Foi para me pressionar, para anunciar que eu vou comprar o Cinema São Luís. Aí todo mundo, uau! Porque os cinemas da cidade, e aí nosso Kleber Mendonça, meu Deus, amo de paixão, admiro mais do que tudo no mundo. Ele acabou de fazer um filme Retratos Fantasmas. Sim, muito bom, por sinal, quem não assistiu pode assistir, né, gente? É imperdível, porque ele fala da degradação do Recife, né? E dessa memória audiovisual que e dos cinemas fechados do audiovisual. Né? É uma coisa linda. Kleber trabalha muito com memórias afetivas. Né? Então, São Luís ele foi salvo dessa degradação, porque o Estado comprou. O Estado comprou. A gente ligou para o Luiz Severiano, o filho, né? Júnior, sei lá. Sim. A dinastia. Aí, acho que eu dei, como diz meu filho Diogo, um VP nele. Que eu falo. E ele, mas eu nunca quis vender para o poder público. Você está vendendo para o poder público. Você está fomentando uma política pública que
Ele veio aqui e assinou a venda com Eduardo Campos no Museu do Estado. Ah, que massa. E aí a gente começou uma reforma difícil, que quem vê assim parece que a gente tem uma super equipe, né? É. Com Abel Malargão, outra paixão da minha vida, trabalhou comigo nos morros. E aí ele fez toda a reforma do cinema. E a gente deixou por uns 15 dias aberto, né, para que a população fizesse a visitação. Então, esse reencontro, né, com esse equipamento cultural. Da dimensão simbólica do cinema São Luís, né? E cultura é dimensão simbólica. Né? E aí, no dia da abertura do cinema, eu tive um pico de pressão, porque nem tudo são flores, né? E aí, com a ousadia, a quebra de paradigmas, né? Eu briguei aí com os setores bem poderosos, e aí eu dei um murro na mesa. No que eu dei o murro na mesa, fez um pico de pressão que me cegou. Nossa! Então, eu sou cega do olho esquerdo, por uma boa causa. Por uma boa causa. Ficou a boa causa. Né? Por uma boa causa. Sim, e nós temos, né, você falou a sintonia com o governo federal. Sim. Uma das coisas maravilhosas foram os nossos pontos de cultura. Tem um aqui. Sim, que na época do ministro Gilberto Gil, ele tinha essa política de pensar pontos de cultura em cada região, em cada município, né? Era a coisa mais linda do mundo, porque se chamava Udoim Cultural. Porque ele financiava, conjuntamente com os estados, pontos de cultura em cada estado. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha na região do São Francisco, os sambas de velho da ilha de Maçangana. Vê só, samba de velho da ilha de Maçangana, um sucesso. E aí eu disse, Eduardo, a gente vai fazer por região, 10 pontos de cultura em cada região. Eu disse, Luciano, tu vai acabar com os pontos de cultura do ministro. Vai ser para Pernambuco. 120 pontos de cultura. Nossa. E assim fizemos. E para além da participação deles nos festivais, eles foram a Cuba, e a gente foi homenageada. Eu ia trazer a folha do jornal, mas me esqueci. Era, como eles dizem, o principal evento cultural de Santiago de Cuba, sim, onde aconteceu a Revolução, cujo o presidente da Fundarp de lá, né, maravilhoso. E aí... Foi nesse ano que teve aquele evento que Pernambuco foi homenageado lá? Exatamente. A gente esteve com o ministro antes, através da TV Viva. A gente fez um convênio com Cuba para eles fazerem o festival Pernambuco-Cuba. Sim. E também o DVD, que é muito importante vocês assistirem, porque mostra as identidades culturais entre Pernambuco e Cuba. Né? O ministro dizia que nós éramos santiagueiros, ou seja, guerreiros. E aí, esse festival, quem participa é quem é banhado pelo Caribe. Sim. Mais países banhados pelo Caribe. E aí o ministro Luciano, a gente queria homenagear Pernambuco. O que é que eu faço? Eu digo, olha, veja bem, Pernambuco é banhado pelo Capibaribe. Né? Não, Caribe, mas é o Capibaribe. Né? Não é um país, mas é uma imensa nação cultural. Ele está fechado.
ela ganhava as pessoas na lábia. É uma pessoa boa de conversa. É paixão pela cultura, né? Paixão pela cultura. E aí era a sombrinha do frevo, era o símbolo do Festival Pernambuco Nação Cultural. Aí tinha os colóquios, onde se explicava. Bom, o da gente foi a política pública de cultura do Cais ao Sertão, com todos os intelectuais aí do mundo inteiro. E aí, Orlando, te amo. Aí Orlando fazia, Luciana vai falar em português. Como ela gesticula muito e traz os mapas, vocês vão entender o que é que ela vai falar. Então a gente levou simplesmente um avião cubano cheio de artistas, desde Mestre Afonso, Bete de Oxum, que eu amo de paixão, né? Cabeça de rádio. Aí levamos Manuel Papai, que segundo Manuel Papai, nós escrevemos mais a cultura dos afrodescendentes que vieram para cá do que a própria Cuba, né? Porque eles passam a história pela oralidade, né? Mas aqui em Pernambuco a gente escreveu, a gente levou Maestro Forró, nós levamos, ai meu Deus do céu, uma tuia de gente boa, não foi? Minha gente, aí levamos Samba de Latada, o nosso mestre Josildo Sá, né? Foi uma festa pernambucana em Cuba, não foi? Olha, fizemos desfiles de blocos líricos pelas ruas de Cuba. Eles nunca viram isso. Cultura de chão, que é o que eu mais amava, era a cultura de chão, né? Desfilando entre a multidão. Lá criaram uma Casa Pernambuco, que permanece sendo visitada pelas escolas. Ainda está lá. Ainda está lá. A gente levou comida de terreiro, a gente levou no porão do avião muito tecido doado pelos comerciantes daqui, porque uma das dificuldades dos grupos culturais é não ter tecido, né? Para fazer as roupas. Isso. Aí a gente levou. Foi muito lindo. Muito lindo. Você está falando aí que, gente, mais do que um programa, isso é um verdadeiro documento, porque vocês estão tendo a oportunidade de ouvir da boca de quem fez a história. E eu imagino, fez coletivamente a história. Democraticamente a história. Isso, que virou um movimento cultural. Olha. E nem só uma política pública, porque gerou pertencimento. Né? Eu imagino todas as dificuldades que você tenha passado para fazer tudo isso. E eu fico pensando, você falou que na época que você foi vereadora, eram 40 homens e você como mulher. E eu imagino você desbravar isso tudo nesse período da cultura de Pernambuco como mulher. Quais dificuldades você acha que você, como mulher, passou e passa até hoje, né? Porque você não deixa de pensar política pública, mesmo estando em outro setor. Pois é, veja, o pessoal brinca que eu confio muito nas minhas saias. Mas, veja, eu tinha um patrocínio do governador. Sem patrocínio, a gente não vai para canto nenhum. Se ele confiava em você, totalmente. Totalmente, entendeu? Então, isso é um fator vital. E ele queria elevar a cultura à dimensão estratégica. Né? E apesar das críticas nas quebras de casuísmos, né? Ele bancava, né? Ele bancava e eu segui em frente. Né? A gente brinca muito, por exemplo, quando eu cheguei em Garanhuns, que era uma gestão de oposição a gente, política pública,
não é para gestões. Política pública é para o povo, né? Sim. Então, a gente ia. E a gente acreditava no modelo de gestão. Quando eu cheguei lá, meu prefeito, ex-prefeito Luiz, muito bom, muito bom. O prefeito estava simplesmente armado, com uma imprensa para triturar a gente, né? E a gente explicou para eles como é que a gente iria fazer o festival. Inclusive foi o 17º Festival de Inverno de Garanhuns. A gente tinha acabado de chegar, imagina. E aí ele questionou tudo, me deu um voto de confiança, porque a equipe é boa e tudo é discutido coletivamente. Então, foi simplesmente em homenagem a Ariano Suassuna. As programações da gente não eram pequenas. E esse foi o primeiro festival, né? E aí ele saiu como amigo. Então eu digo... Então as suas saias, elas são valentes. Tem coragem, determinação. E aí a gente vai porque trabalha muito, estuda muito e age democraticamente. Né? Então, exige muito. Exige muito. Né? Exige muito. Mas é o que foi bem importante. E nós deixamos tudo engrenado de uma política pública de cultura que foi submetida e enriquecida na última conferência de cultura do Estado, que tinha a representação das 12 regiões do Estado. Tá? Então vocês conseguiram fazer uma conferência que reuniu todas as 12 regiões. As 12 regiões e também tendo como tema a política pública de cultura. Dividimos os capítulos entre grupos e, no final, nós consolidamos uma política pública de cultura. Não deu para enviar, né? E ainda falta a política pública de cultura, se quiser, estadual, né? Sim. Então, é importante, a lei é um instrumento a mais de luta. Essa lei chegou a ser sancionada? Não deu tempo da gente mandar para a Assembleia. Né? Eram muitas emoções por segundo, a gente elaborou, mas não deu tempo para mandar, acho que foi na última gestão, e não conseguimos consolidar. Mas deixamos pronta a criação da Secretaria de Cultura. Sim. Né? E uma coisa que eu queria falar dos pontos de cultura, que foi o máximo, esses pontos de cultura, esse aqui, ó, eles garantiam aulas e espetáculos nas escolas. Então, iam para as escolas para repassar, né, essa produção cultural. Quem coordenava era a nossa maravilhosa Marta Figueiredo. E ela não só coordenava o Fundo Cultura, como os pontos de cultura. Isso foi mágico demais, né? Gente, estamos chegando ao fim da nossa Profissão Cultura. Quando o negócio é bom, né? A conversa flui, que a gente nem sente. Queria dizer a você que essa aqui é a Sala Criativos Cultural, é onde a gente está gravando, fica bem no coração do centro do Recife. Então, se você ouvir um brega aí de fundo, uma gritaria, um carro novo, é porque a gente está no centro da cidade, viu, minha gente? Queria dizer que nós somos um hub criativo. Aqui dentro funciona uma escola de teatro para crianças de 4 anos a pessoas de 100 anos, então é teatro para todas as idades. A gente também funciona como um coworking cultural, então se você não tem um espaço para fazer o seu curso, a sua oficina, fazer seu ensaio, vem para cá,
que a gente tem um precinho bem camarada e a gente também é uma produtora de conteúdo para as redes. A gente produz conteúdo para as redes, como esse programa que é o Profissão Cultura. Lu, faltaram duas coisas. Diga lá. Primeiro é o nome do meu diretor de música. Sim. Rafael Cortes. Lembrou! E segundo, o grande herói que garantiu a difusão cultural. Sim. Que é meu amigo histórico, eu digo, é o meu melhor amigo. Rodrigo Coutinho. Sim. Porque você tem de difundir a produção cultural. E simplesmente ele criou o portal Pernambuco Nação Cultural, o primeiro portal colaborativo do país, colaborativo do poder público. Então, os artistas se cadastravam no portal e eles divulgavam suas produções culturais. Poxa. Imagina, suas críticas e tudo. Era um espaço de interação democrática. Né? Que legal. E para variar, em algumas coisas não garantiram a continuidade. O grande problema do nosso país, né, minha gente, é a falta de continuidade no que diz respeito à cultura. Pois é, mas o pessoal disse, Luciane, e agora? Como é que a gente faz? Eu disse, eu ensinei ou impulsionei vocês a se organizarem. Sim. Não é para ficar de braços cruzados esperando o que é que o gestor vai fazer, não. É reivindicar para que o gestor faça. Então, a alma desse processo é a construção coletiva. São as escutas dos segmentos. É o empoderamento da classe e da população para entender que política pública de cultura representa garantia de direitos ao fomento cultural e ao acesso da produção cultural. Então, a luta está na mão dos artistas. Existiu um modelo que eles acharam que foi referência. Sim. Então, gente, vai para a rua, se organiza, reivindica, não fica esperando parado que o gestor de então desmonte o que foi produzido. Uhum. Porque democracia se faz a partir da pressão da sociedade. E é isso, minha gente bonita. Eu sou Manu Jesus, essa aqui é a Luciana Azevedo. Esse é o Profissão Cultura e eu espero vocês no próximo episódio.